Na aula de hoje, iremos fazer mais algumas questões de análise combinatória, questões que caíram nos Enems nos anos de 2018 e 2017. Essa questão diz o seguinte: o Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Então, já vou começar a fazer algum esquema para a gente visualizar isso. Eu vou ter um stand aqui na entrada e um lá no meio do salão. E eu tenho aqui, nesse primeiro stand, um compacto e uma caminhonete. No outro stand eu também vou ter um compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos aqueles que serão expostos. Então, os compactos eu tenho 6 opções. E, desculpa, 4, né? Vou apagar aqui. 4 compactos e as caminhonetes eu tenho 6 opções, né? É ao contrário. E aqui diz que a posição dos carros dentro de cada stand é irrelevante. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro, se eu deixar o compacto do lado de cá e a caminhonete do lado de cá, ou trocar os dois de lugar, não faz diferença, né? Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes em que os estandes podem ser compostos é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu vou escolher 2 carros, 2 compactos e 2 caminhonetes, 2 de cada, né? Porque eu vou ter 4 carros aqui no stand, 2 carros nesse primeiro stand e mais 2 carros no segundo stand. Então, eu tenho que escolher 2 de cada. Se é uma escolha de carros e a ordem deles não importa, o que a gente vai utilizar aqui é combinação simples. Então, vamos primeiro, né? Dentre esses compactos, eu vou escolher 2. Então, eu tenho a combinação, eu tenho 4 opções disponíveis e vou selecionar 2 para ir para o stand, para o salão do automóvel. Aí, vezes, agora vamos analisar as opções da caminhonete. Também uma combinação, eu tenho 6 opções e vou selecionar 2 caminhonetes para o salão do automóvel. Nesse ponto, né, a gente pode até nos enganar e pensar, né, tem uma alternativa aqui que é essa opção. E eu acho que é a opção que a maioria até clicou um pouco enganada, né? Porque eu tenho o seguinte detalhe. Eu selecionei para sair lá da fábrica, né? Saiu da fábrica 2 carros. Mas aqui, quando chegou no salão do automóvel, por exemplo, o compacto, ele pode estar aqui no primeiro stand ou no segundo stand. Ou, sei lá, o compacto 1, ele pode estar no segundo stand e o compacto 2 no segundo stand. Então, eu tenho uma permutação entre os compactos, né? Porque digamos que eu selecionei o carro A e B. Eu posso ter o A aqui e o B do lado de cá, ou vice-versa. Então, eu vou multiplicar essas possibilidades por 2. A mesma coisa vai acontecer com as caminhonetes, porque digamos que eu selecionei entre as 6 as caminhonetes C e D. Eu posso ter C do lado do primeiro stand e D do lado do segundo stand, ou vice-versa. Então, eu vou multiplicar aqui por 2, porque eu estou permutando 2 elementos. Bom, a opção que me dá essa alternativa é a alternativa C. Agora nós vamos fazer uma questão do Enem de 2017 que diz o seguinte: uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público
de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha com o formato a ser definido pela empresa. Então, aqui a gente pode pegar uma informação já bem importante, né? A empresa espera um público de 1 milhão de pessoas. Existem 5 opções de formatos oferecidos pelo programador, descritos no quadro, em que L e D representam, respectivamente, uma letra maiúscula e um dígito. Então, L é letra e D é dígito. As letras do alfabeto entre as 26 disponíveis, bem como os dígitos entre os 10 disponíveis, podem se repetir em qualquer uma das opções. Então, isso aqui é muito importante, eu posso ter elementos repetidos, né? A empresa quer escolher uma opção cujo formato de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes. Então, lembra que eu cliquei aqui que eles esperam ter um público de 1 milhão de clientes? Eles querem que tenha mais senhas do que o público que eles esperam que vão ter, né? Eles esperam 1 milhão, então tem que ter mais de 1 milhão de senhas. Mas esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. Então, o meu número de senhas não pode ser maior do que o dobro de 1 milhão, que é 2 milhões. Então, quer dizer, a quantidade de senhas tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões. Tem que ser maior que o número esperado e menor do que o dobro, né? A opção que mais se adequa às condições da empresa é... Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Calcular a quantidade de senhas de cada uma das opções para ver qual que é a mais adequada. Vamos lá, né? Essa primeira opção eu vou colocar aqui. Eu tenho uma letra. Para a letra, né, eu posso usar de A a Z, 26 possibilidades, vezes 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, um total de 26, vou colocar mais 5 zeros. Então, opa, coloquei um zero a mais. Então, no caso, esse tanto de senhas, eu vou colocar só uns tracinhos para a gente poder separar aqui, visualizar menor o número. Essa primeira opção me dá 2.600.000 senhas. E eles falaram que a minha quantidade de senhas não pode ser maior que o dobro. Então, ela tem que estar entre 1 milhão e 2 milhões. Essa aqui já não é uma opção viável. Agora, vamos para a opção número 2. Aqui a gente usou só dígitos, né? Dígito, 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 dígito. Então, para cada dígito, eu tenho 10 opções possíveis, né? Porque são os algarismos de 1 a 9. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Vai ser 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. São 6 fatores. Ou seja, 1 milhão de opções, 1 milhão de senhas. Bom, exatamente 1 milhão é exatamente o número de clientes. A empresa quer que seja superior ao número esperado de clientes. Então, essa opção também não é viável, né? Vamos à próxima. Aqui eu tenho letra, letra e depois 4 dígitos. Para cada letra eu tenho 26 possibilidades. Ou seja, vai ser 26 vezes 26. E os dígitos, para cada dígito, eu tenho 10 opções. Então, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Bom, 26 vezes 26 dá 676. Agora, cada 10 aqui eu vou acrescentar um zero no final, né? Então, 4 zeros. Isso são 6.760.000, muito mais do que o esperado, né? E eles só querem que tenha no máximo o dobro. Então, essa opção também não é viável. A próxima opção, eu tenho aqui dígito, 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 5 dígitos, né? Então, vai ser 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja,
100 mil senhas possíveis. Essa está bem abaixo do que o número de clientes esperados, então essa opção a gente também vai descartar. Então, provavelmente tem que ser essa próxima aqui, mas a gente não sabe ainda, né? Vamos calcular, ver se isso vai dar certo mesmo. Então, eu tenho 3 letras, né? Então, 26 vezes 26 vezes 26, que são as opções disponíveis para cada letra, e 2 dígitos, então, vezes 10 vezes 10, que é a quantidade de opções para dígitos que a gente tem. Multiplicando 26 vezes 26, 676 vezes 26, dá 17.576. Mais, no caso, 2 zeros, né? Então, a minha resposta aqui foi 1.757.600, que é exatamente um número entre o que eu quero, né? Tá entre 1 milhão e 2 milhões. Então, essa opção é bem viável, é a alternativa correta. Então, a opção mais viável é a opção 5. Agora, mais uma questão do Enem de 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro abaixo. Então, por exemplo, se eu tiver 2 jogadores, eu vou ter apenas uma partida, porque eu junto os 2, né? E eles estão juntos, montam uma equipe só. Agora, se eu tiver 3 jogadores, eu vou ter 3 partidas. E assim por diante. E eles estão perguntando aqui: se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Essa pergunta é a mesma coisa que eu responder de quantas formas eu posso agrupar 8 pessoas fazendo grupo de 2, né? Porque quando eu estou fazendo uma partida de videogame, não importa a ordem desses jogadores. Eu vou selecionar 2 e vou colocar para jogar. A ordem entre eles no grupo não faz diferença nenhuma. Então, o que é um agrupamento em que a ordem não importa? É combinação simples, né? Então, eu vou fazer uma combinação, eu tenho 8 jogadores para escolher 2. Como é que a gente calcula isso? Coloco a barra da fração, né? 8 é o total, fica em cima, 8 fatorial. A quantidade de pessoas no grupo, vou colocar embaixo. E tem um outro número aqui que eu coloco 8 menos 2, 6 fatorial. Bom, quanto que vai dar isso? A gente vai desenvolver o 8 até chegar no 6. Então, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Já vou resolver. E 6 fatorial eu vou repetir porque eu quero fazer o cancelamento com o outro 6 fatorial. Então, cancelo. E agora eu posso ver se algum desses números aqui de cima dá para dividir por 2. No caso, o 8, né? 8 dividido por 2 dá 4. E agora é só multiplicar. 4 vezes 7, 28. Então, quer dizer que eu posso realizar 28 partidas tendo 8 jogadores, e eu não repetindo nenhuma partida, que é a opção E. A próxima questão é uma questão de combinação completa. Ela caiu no Enem de 2017 e teve muitas pessoas que disseram, inclusive, que ela é a questão mais complexa do Enem de 2017. Eu vou deixar ela para a próxima aula, porque é uma questão um pouco longa. Sugiro a vocês que tentem fazer ela em casa para testar os seus próprios conhecimentos. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima.